Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, ao vivo, aqui pela TV Justiça, pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube, a solenidade de apresentação das parcerias do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Com o apoio de 34 parceiros, a Suprema Corte vai realizar ações educativas e difundir informações corretas sobre a Justiça. Hoje e amanhã, o STF vai promover um seminário com painéis sobre o tema com representantes de tribunais e instituições dos setores público, privado e da sociedade, além de universidades. Vamos então agora direto à primeira turma do Supremo Tribunal Federal para acompanhar a solenidade de apresentação. Informo que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Justiça e também no YouTube do Supremo Tribunal Federal. Daremos início à apresentação das parcerias e dos primeiros projetos do Programa de Combate à Desinformação no âmbito do STF. Composição da mesa. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, senhor ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades presentes. Presidente da Associação dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Vitor Serene Murrieta e Tavares, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a conselheira federal Silvia Virgínia Silva de Souza, representando a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a diretora de Comunicação Social, juíza Patrícia Pereira de Santana. O fenômeno da desinformação prejudica o funcionamento pleno das instituições, afeta a confiança dos cidadãos em órgãos criados para a defesa de direitos fundamentais e coloca em risco a democracia, com o objetivo de combater os efeitos de notícias falsas que envolvam o Supremo, seus ministros, e também suas decisões e assegurar as liberdades fundamentais previstas na Constituição, tais como a liberdade de informação, o Supremo buscou parceiros para realizar projetos, ações educativas e campanhas com o objetivo de difundir informações corretas, além de capacitação e cursos para o público interno. O programa foi inspirado na iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, criada na gestão da ministra Rosa Weber e aprimorada nas gestões dos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Vamos agora assistir a um vídeo que resume alguns projetos criados e outros que ainda estão por vir. O Programa de Combate à Desinformação do STF foi criado para combater a prática que afeta a confiança das pessoas no Supremo, distorce ou altera o significado das decisões e coloca em risco direitos fundamentais. Desenvolvemos projetos, ações e produtos para difundir informações corretas e explicar sobre o funcionamento do tribunal de forma mais clara. A estratégia se apoia no tripé explicar, traduzir e humanizar, usando o site, redes sociais e a TV Justiça como plataforma de relacionamento com o público. E o que fizemos até agora? Ainda em 2021, criamos um espaço para desmentidos, a hashtag Verdades do STF, onde a gente esclarece casos como falas inventadas de ministros, levando em conta o alcance das postagens. Fizemos também uma ação de educação para crianças com a Turma da Mônica em parceria com associações de magistrados, ANAMATRA, a JUF e a AMB, lançada em março de 2022, com produção de conteúdo sobre o judiciário e despertando a consciência sobre a desinformação. Além disso, iniciamos diálogos institucionais com dezenas de universidades, que vão ajudar a desenvolver projetos e explicar a importância do tribunal. Entidades promoverão capacitação e cursos e outras ajudarão a difundir as informações. São mais de 30 parceiros e não paramos por aí. Ainda em junho, em parceria com a startup Hipósitos e com o apoio do WhatsApp, lançaremos um chatbot com diversos serviços. Também em parceria com a startup Fásios, o Supremo vai conseguir acompanhar a circulação de informações no Twitter sobre ministros e sobre o tribunal. Para os 200 anos da independência, vamos falar sobre as liberdades previstas na Constituição com o projeto Liberdades. Realizado em parceria com o Instituto Justiça e Cidadania, o projeto prevê uma cartilha ilustrada com grafite, voltada para o público jovem entre 16 e 18 anos, em linguagem mais popular e acessível. E em parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, ajudaremos a produzir e difundir a campanha contra a desinformação e pela democracia.
Neste ano eleitoral, o STF será parceiro do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação, apoiando e reforçando ações. Todo o programa é feito sem custos aos cofres públicos e você pode saber mais nas nossas redes sociais ou no site do STF. Aceitaram o convite do STF ou se apresentaram para integrar este projeto, até o momento, 34 instituições, entidades, associações, além de universidades públicas. São elas: Agência de Jornalismo e Checagem Lupa, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Associação Internet Lab de Pesquisa em Direito e Tecnologia, Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fásios, Plataforma de Inteligência Jurídica, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Fundação Universidade Estadual do Ceará, Fundação Universidade Federal do Mato Grosso, Grupo Robu Positos, Tecnologia da Informação, Instituto Justiça e Cidadania, Ordem dos Advogados do Brasil, Rede Nacional de Combate à Desinformação, Repórter Brasil, Organização de Comunicação e Projetos Sociais, incubadora do curso Vaza Falciani, Tribunal Superior Eleitoral, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Goiás, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual do Piauí, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Tocantins. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assinarão um termo de cooperação a ser firmado entre os dois tribunais, que considera a importância da união de esforços entre a Justiça Eleitoral e os demais órgãos do Poder Judiciário na construção de um ambiente informacional saudável e transparente, mediante o desestímulo à criação e à disseminação de afirmações falsas e discurso de ódio, conforme o texto do acordo. Pelo texto, os tribunais se comprometem em fazer, em conjunto ou separadamente, atividades voltadas à conscientização da ilegalidade e do caráter antidemocrático das práticas de desinformação. O STF e o TSE vão atuar para difundir em seus canais de comunicação oficiais informações corretas e serviços sobre as eleições gerais de 2022 e também sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia a todas as senhoras presentes, muito bom dia a todos os senhores presentes. É com um imenso prazer e com muita responsabilidade que nós lançamos esse programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista inúmeras manifestações que revelam não compreender o papel da Suprema Corte de um país. Então, em nome do Supremo Tribunal Federal, eu quero reiterar o cumprimento de todos os representantes de mais de 30 entidades, instituições, associações e universidades que tornaram parceiros oficiais do Supremo neste grande desafio que é o combate à desinformação contra as instituições, em especial contra o Poder Judiciário. E, consequentemente, o Poder Judiciário como pilar da democracia, esses ataques também representam um atentado à democracia. Quero lavrar um agradecimento muito especial às universidades,
das quais queremos nos aproximar e permitir com que os estudantes de todas as áreas possam compreender melhor o Supremo Tribunal Federal, porque são os estudantes que escreverão o futuro do Brasil e a mudança desse quadro de desinformação que vivemos e que passa pela educação. Eu aqui faço um parágrafo para destacar que os universitários, eles são agentes reprodutores daquelas noções importantes e fundamentais para que se entenda o papel do Supremo Tribunal Federal. Há hoje uma manifestação no sentido de que o Supremo Tribunal Federal invade os poderes, que o Supremo Tribunal Federal julga questões de toda a ordem, se não haveria aí uma certa extravagância do Supremo em julgar essas questões. Acho que é muito importante que todos transmitam e tenham essa ciência de que a justiça, em geral, desde o juiz de primeiro grau a todos os tribunais e a forciore o Supremo, são funções que não se exercem se não houver uma provocação. O Supremo não sai de sua cadeira para julgar questões políticas. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões morais. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar razões públicas. O que o Supremo faz é, quando provocado, ele se manifesta, porque a Constituição Federal nos impõe que, diante de uma provocação, nós devemos decidir as questões. Então, há uma falsa impressão, e aí já começa assim, a nossa preocupação com essa falsa informação, que é uma fake news, de que o Supremo está invadindo a esfera dos demais poderes. Muito ao contrário. Quando se fala em judicialização de questões políticas, de questões sociais, a judicialização dessas questões, elas pressupõem uma iniciativa que parte de outrem. E o Supremo, instado a decidir pela Constituição, ele o faz. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, tem entendido que a matéria é uma matéria de interesse interno dos outros poderes. E, portanto, o que se diz uma matéria interna a corporis. E o Supremo, então, exercendo uma virtude passiva, decide decidir, não decidir e resolver o problema para a arena própria. Isso é muito importante que as universidades compreendam esse papel do Supremo e reproduzam essa nossa atuação, para que não surjam esses ataques gratuitos ao Supremo, como se o Supremo se intrometesse em todos os assuntos do país. Para nós agirmos, temos de ser provocados. E a judicialização da política nada mais é do que os políticos provocando a judicialização. E a criminalização da política nada mais é do que o Supremo instado a decidir crimes praticados por políticos. Essa é uma maneira bem simples de se entender esse aspecto do Supremo Tribunal Federal. Por isso, esse agradecimento às universidades, porque é o locus próprio para se transmitir essas noções aos universitários. O programa do Supremo Tribunal Federal ele foi inspirado no projeto iniciado pelo TSE, e aqui eu vou fazer, até por uma questão de justiça, uma lembrança de tudo quanto se passou. Eu fui presidente do TSE, antecedido pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes criou, naquela oportunidade, um grupo de trabalho com vários expertos no tema, inclusive as plataformas, as agências, que estudaram, naquele momento, o fenômeno, estavam estudando o fenômeno da fake news. Só que esse é um fenômeno persistente, ele vai cada vez mais dando trabalho ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, hoje capitaneado pelo ministro Edson Fachin, que tem como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, eu tive a oportunidade, na minha presidência, de dar continuidade ao trabalho do ministro Gilmar. E aí recebemos a Comunidade Europeia, recebemos o FBI, queríamos saber como é que eles combatiam essas notícias
falaciosas. E aí obtivemos deles que é um país que vai ao limite da liberdade, de que essa liberdade de expressão para eles era algo inegociável e que podia se colocar o que se quisesse nas redes, inclusive ofensas a candidata Hillary Clinton, que ali eles tinham uma posição preferencial que eles chamam de preferred position. E aí, depois vem a indenização, mas não se tira nada de lugar nenhum. Isso não é da cultura brasileira. Então, realmente, aquela visita foi uma visita que não rendeu frutos. Exerci a presença do TSE por pequeno espaço de tempo, e aí, efetivamente, a minha dileta, amiga, colega, ministra Rosa Weber, deu também continuidade a esse trabalho, aprimorando esse trabalho, o que também veio, em seguida, ser aprimorado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e agora o ministro Edson Fachin, que preside o TSE, profissionalizou ainda mais a gestão dessa missão complexa, que é o combate à desinformação no campo em que Vossa Excelência atua, que é o campo eleitoral. Mas, no Supremo, o Supremo também padece dessas consequências das fake news, como se tem visto ultimamente. Então, no Supremo, o programa nosso de desinformação tem um foco específico de realizar ações de comunicação e de inteligência para combater as notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os seus ministros, sobre as suas decisões, e também atuar na difusão de informações corretas sobre o funcionamento da Corte, quais são as nossas competências, os julgamentos históricos precisam ser difundidos também, e outros aspectos vinculados ao Supremo Tribunal Federal, que tem forte imbricação com também os objetivos da academia e a forciore das universidades. Essas são iniciativas muito importantes para a democracia nesse momento de fortalecimento das instituições e do próprio regime democrático. Uma ampla ação de aproximação com a sociedade, como estratégia contra as informações falsas que são difundidas, é muito importante para o Supremo Tribunal Federal. Antigamente, falava-se em acesso do cidadão à justiça sob todos os ângulos. Hoje, o que se aduz é a justiça ir ao cidadão. E essa é uma proposta exatamente que faz com que o judiciário se aproxime da sociedade civil, que é um player importantíssimo na construção desse programa de desinformação e, efetivamente, na construção da democracia. A própria Constituição é clara. A democracia é representada pelo dispositivo que dispõe que todo poder emana do povo e, em seu nome, ele é exercido. Então, a sociedade civil, para nós, é muito importante. E esta parceria que eu estou, ora, empreendendo com Sua Excelência, o ministro Fachin, e que gostaria de saudar a presença de Sua Excelência e a presença do ministro Alexandre de Moraes, que também aqui me foi trazido. A gente sempre é escravo da nominata, e aqui também me foi trazida a nominata da presença, além dos eminentes ministros da Corte, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, a presença de Sua Excelência, a senhora juíza Renata Gil, presidente da MB, do doutor Manuel Murrieta, que é o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, aqui à minha frente, representando a ANAMATA, a juíza Patrícia Pereira de Santana, e aqui membros de todas as categorias que atuam junto ao nosso Poder Judiciário, que são membros do Ministério Público, notários, registradores, profissionais de imprensa, reitores, professores e também a sociedade civil aqui presente. Então, eu repito que esta parceria,
que nós estamos hoje a apresentar, ela é muito importante, porque a sociedade precisa estar unida para o fortalecimento do Supremo Tribunal Federal e das instituições que garantem os direitos individuais neste país, que é a Suprema Corte. Não será possível ao Supremo e a nenhuma outra instituição enfrentar esse problema da desinformação sem o apoio da sociedade civil, representada por todos aqui presentes, sem o apoio das entidades, das instituições, das associações de classe, das universidades e mesmo do setor privado. Deveras merece destacar que esse fenômeno não é algo peculiar ao Brasil. Isso é um fenômeno mundial no sentido de descredibilizar o Poder Judiciário. Aqui no Brasil, essas ações têm se voltado com mais ênfase ao contra o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula da justiça brasileira, e também contra o Superior Tribunal Eleitoral, que é o responsável pela organização das eleições no país. Mas em várias partes do mundo, para que não tenhamos só nós esse complexo, em várias partes do mundo, grupos também atuam por diversos meios, com a participação de milícias digitais e uso de robôs para promover o enfraquecimento de instituições democráticas, como o judiciário e a imprensa. Por isso, aqui no Supremo Tribunal Federal, estamos em vigília permanente contra esses movimentos. Desde 2019, nas gestões que já se passaram, também o ministro Dias Toffoli, para enfrentar não só desinformação, mas, digamos assim, verdadeiros ataques ao Supremo Tribunal Federal, ele instaurou aqui um inquérito que esteve e está em ótimas mãos, na relatoria de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido os trabalhos com extrema seriedade e competência que reconhece de público, o ministro Alexandre de Moraes. E no qual, muitos talvez não saibam, mas é importante que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito foi importante ser avocado para o Supremo Tribunal Federal, no qual veio a lume notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o Supremo Tribunal Federal. Daí a necessidade de ter sido um processo sigiloso, de algumas notícias serem fornecidas dessa maneira genérica e que, com esses atos, se visava exatamente impelir o Supremo Tribunal Federal a se despojar da sua maior característica, que é a independência judicial. O programa Combate à Desinformação foi criado para complementar o trabalho jurisdicional, com ações institucionais, medidas educativas e parcerias que proporcionam levar informações corretas a mais para os brasileiros. E aqui eu também faço um parêntese para afirmar que o Brasil tem como fundamentos da República Federativa a soberania popular e a cidadania. E ambos os valores erigidos como fundamentos da República, eles efetivamente demandam uma boa informação para que tenhamos escolhas conscientes nos momentos democráticos mais importantes, como só vai ser a própria eleição. Para falar desse tema, eu quero destacar o papel relevante que cumpre a imprensa oficial, que trabalha de forma criteriosa na confirmação e publicação das notícias. O Brasil e o mundo que ainda enfrentam essa epidemia de desinformação precisam cada vez mais da imprensa.
e cabe a todos nós valorizar o trabalho dos jornalistas e veículos jornalísticos. Me recordo que, naquela oportunidade que presidia o TSE, nós fizemos um acordo de não beligerância entre todos os partidos e também tivemos o apoio da imprensa, não só através de campanhas pro bono realizadas para o TSE, mas também com a criação de espaços da imprensa, dizendo o que era verdade e o que era fake, e cada vez se aperfeiçoa mais com essa sucessão de presidentes voltados a essa preocupação e agora chegando a um termo quase que ótimo, capitaneada pelo ministro Edson Fachin. E exatamente por isso é que o jornalismo sabe distinguir o que é opinião de fato e o que é o fato. E por isso muitos periódicos apresentam a coluna fato e fake, para exatamente informar a todos os cidadãos que fazem a leitura periódica desses jornais profissionais. Eu destaco ainda que o programa de combate à desinformação ele não pretende blindar o Supremo Tribunal Federal de críticas, seja da imprensa, seja da sociedade, seja da academia. A crítica faz parte da vida do homem público. E nós temos de prestar contas à sociedade, que hoje está em voga o tema accountability, que nós temos exatamente de atender aos anseios da sociedade com relação à nossa performance em todos os níveis. Ao contrário, o programa não é para blindar, o programa se propõe a ser um canal para ouvir e ajudar a esclarecer dúvidas que permaneçam. O que o programa quer impedir é a proliferação de falas, muitas vezes inventadas, de ministros que sequer se pronunciaram. E, exatamente, evitar que as pessoas se confundam quanto à competência do Supremo Tribunal Federal. É um programa de desinformação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, firmamos esse termo porque temos ferramentas que se interpenetram e podemos trocar subsídios muito eficientes nesse afã. Eu destaco que no Supremo Tribunal Federal o Programa de Combate à Desinformação tem um comitê gestor formado por 9 servidores, sob a supervisão e coordenação do nosso secretário-geral, o juiz Pedro Felipe de Oliveira, aqui presente, e apoio do assessor especial Gabriel Soares Fonseca. A execução das ações é feita pela Secretaria de Comunicação Social, com a coordenação das jornalistas Mariana Oliveira e Gabriela Guerreiro. É uma equipe muito qualificada, modéstia à parte, né, porque é a equipe que faz parte da presidência, e acompanha e orienta esse processo alguns dos grandes expertos nesse tema. Nosso assessor especial da presidência, o doutor Rogério Galouro, ex-diretor da Polícia Federal. O assessor especial da vice-presidência, doutor Estevão Waterloo. O secretário de Altos Estudos do Supremo, doutor Alexandre Freire. O secretário de Tecnologia e Informação, Vinícius Dantas Silva, e o secretário de Segurança, Marcelo Schettini. Todos servidores de alta qualificação que são responsáveis por estas ações institucionais para proteger a Suprema Corte da desinformação. Para finalizar, e agradecendo a tolerância de todos os presentes que estão aqui ouvindo,
O termo de cooperação hoje que lavrei com o ministro Luiz Edson Fachin é uma parceria que leva em conta a importância da união de esforços dentro do próprio Poder Judiciário para desestimular as denominadas desinformações falsas. E o mais importante nessa troca de subsídios é que, nesse ano eleitoral, a comunicação do Supremo e a TV Justiça estão à total disposição, ministro Fachin, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, para realizar atividades e ações para desestimular atos antidemocráticos e levar informação ao cidadão. Meu colega e dileto amigo, ministro Edson Fachin, não menos dileto, meu vice-presidente Alexandre Moraes, o TSE pode contar com o Supremo Tribunal Federal nessa árdua missão de proteger a democracia brasileira e conjurar a desinformação do cenário nacional. Reitero o agradecimento a todos os representantes das entidades, associações e universidades que se dispuseram a colaborar para o fortalecimento da nossa Suprema Corte. Muito obrigado a todos e passo, depois de anunciar o programa, a palavra à Sua Excelência, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, com quem lavrei o presente termo. Senhoras e senhores, eu começo pedindo licença para aplaudir o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a todas e a todos que aqui se encontram neste ato relevante a vários títulos, que celebra a implementação do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal e principio os cumprimentos por Sua Excelência, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, chefe do Poder Judiciário Brasileiro, nosso líder na magistratura e neste tribunal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Moraes, nosso amigo e colega deste Supremo Tribunal Federal, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem dirijo a minha palavra de reconhecimento e de respeito por ser, como devem ser os juízes, intimoratos frente a quaisquer atos ou ataques. Meus cumprimentos, ministro Alexandre Moraes, pela vossa dedicação à causa pública e às causas da verdadeira República. Cumprimento Sua Excelência, a senhora juíza doutora Renata Gil, que aqui também se encontra presente, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Sua Excelência o senhor Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, presidente da também briosa Associação dos Juízes Federais do Brasil, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Vitor Serene Murieta Tavares, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a conselheira federal Silvia Virgínia Silva de Souza, representando a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, a diretora de Comunicação Social, juíza Patrícia Pereira de Santana, as senhoras e os senhores membros do Ministério Público, notários, registradores, profissionais da imprensa, reitores, professores, integrantes do corpo docente de diversas instituições de ensino, senhoras e senhores, saúdo e cumprimento Sua Excelência, o presidente ministro Luiz Fux, assim como sua equipe, pelo oportuno e alvissareiro programa de enfrentamento à desinformação, de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, concebido com extrema aptidão para arrostar um estado indesejável de febre social. É um programa, senhor presidente, que procura combater a fraude informativa,
E, ao mesmo tempo, ministro Luiz Fux, nosso presidente, e ministro Alexandre Moraes, é um programa que se traduz numa aliança institucional estratégica dentro do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, mas especialmente com instituições relevantes da sociedade civil, universidades, entidades e um conjunto de instituições que se somam nesse combate à fraude informativa. Bem-haja Vossa Excelência, presidente Fux, pela meritória iniciativa nesses tempos espinhosos, marcados por ameaças insistentes que se interligam e se guarnecem. Tempos em que se descobre política e economicamente rentável contraditar irresponsavelmente a ciência e a realidade, a erodir os consensos, a promover a hostilidade e a cultura anticívica a partir de ideias distorcidas que pretendem, na estratégia mais ampla, fixar como reais narrativas inventadas. Por isso, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, a presidência e vossa equipe está de parabéns, porque a má informação se combate precisamente com boa informação. A falsa informação se combate com a informação correta. E a desinformação se enfrenta prestando cada vez mais e melhor a informação adequada. E é nesse sentido que este programa, tem toda a razão, Vossa Excelência, é também um programa de defesa da democracia, que está sendo desafiada pela cultura da falácia. E bem-haja a imprensa livre, própria de uma sociedade livre e aberta, na qual os profissionais da imprensa são respeitados moral e fisicamente em todos os seus afazeres, nomeadamente os afazeres relevantes da imprensa investigativa. Bem-haja a imprensa livre, que não substitui a história por fábulas. O Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, vem na hora devida. Historicamente, e sobretudo nos Estados democráticos, as instituições figuram como protetoras do Estado democrático e, portanto, como protetoras da verdade que emerge do Estado e da sociedade democrática. E, nesse sentido, atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas, relatos descabidos de diversas ordens. E tudo, a rigor, se entende, mesmo o ininteligível, porque, nas palavras de Garrigues Walker e González de la Garza, a mentira é essencial para justificar o injustificável. E contra ela há que se buscar as salvaguardas da linguagem para que não seja sequestrada a própria semântica e não seja subvertida a lógica, como correntemente se faz, em que os guardiães da Constituição são acusados e a eles são destinados ataques, precisamente para tentar diluir as próprias instituições. Atacar o Supremo Tribunal Federal é, por isso mesmo, agredir as instituições do Estado Democrático de Direito. As instituições são fundamentais para a estabilidade social, para a segurança jurídica e para o respeito e tolerância. Por isso, senhor presidente, concluindo essas breves palavras, nesta data agraciada ao Supremo Tribunal Federal, que tenho a honra de integrar, vem o Tribunal Superior Eleitoral, com a presença desse presidente
e do senhor vice-presidente. Aqui viemos a 4 mãos, eis que a 4 mãos também estamos administrando a organização e a realização das eleições que vão ocorrer de modo seguro, limpo e dentro da legalidade constitucional. O TSE, senhor presidente, ministro Fux, dileto amigo, vem irmanar-se a Vossa Excelência e a este tribunal nas missões que derivam deste programa e são deveras importantes. Dentre elas, garantir o acesso a informações adequadas, assegurar a paz, a segurança e a democracia. Meus efusivos cumprimentos à presidência do Supremo Tribunal Federal. Convidamos todos os presentes a acompanharem, a partir das 15h30, a rodada de conversas Combate à Desinformação, Desafios para o Poder Judiciário, para o Brasil e para o Mundo. Os debates entre os parceiros do programa vão acontecer na tarde desta quarta-feira e ao longo desta quinta. A programação completa está no site do STF, bem como no hot site com todas as informações sobre este programa. Com a devida autorização, eu declaro encerrada esta solenidade. Tenham todos um bom dia. Você acompanhou ao vivo aqui pela TV Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube a solenidade de apresentação das parcerias do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Criado em agosto de 2021 pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, o programa tem 34 parcerias institucionais para o desenvolvimento de projetos sem custos adicionais para o STF, com o uso da estrutura de comunicação que já existe. Todos os detalhes dessa apresentação você confere logo mais daqui a pouquinho comigo no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu te espero até já já.